Salve, internautas! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando para vocês que a gente também tem o Cortes do Ibra Talks. E o que vocês têm que fazer, devem fazer nos dois, né? Primeiro, se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Quando ativar o sininho, clica lá no sininho e coloca todas as notificações. Aí, gostou do conteúdo? Beleza. Não esquece de dar o like. Mesmo que não gostou, dá o like para ajudar a gente, tá? E aí, se gostou do conteúdo, dê o like, compartilha, manda para um amigo, manda, por exemplo, hoje a gente vai entrevistar uma odontóloga, manda para os amigos dentistas que você conhece também, e todos os outros, a gente entrevistou vários profissionais, manda para os profissionais que vocês conhecem também. E como a gente sempre traz pessoas que têm conteúdos importantes, histórias de vida interessantes e muitas curiosidades, hoje eu estou aqui com a doutora Érica Paganotto, que é odontóloga. Tudo bom, Érica? Tudo jóia. Beleza. E quem vai acompanhar hoje também é o Misael Fará. Beleza, Olá, Misael? Tudo bem? Legal? Então, eu tenho que falar do nosso patrocinador, claro, que tem ajudado muito a gente, a Editora Avilese. A Editora Avilese, vocês já sabem, tem diversos livros de todos os tipos, autoajuda, livros científicos. A Editora Avilese, ela edita os meus livros, né, são livros de ficção, e também é a editora do livro do Ibra, né, o Reabilitação Animal. E onde que vocês encontram a Editora Avilese? Podem encontrar na loja do Ibra, ibravet.com.br, e também podem encontrar na Amazon. Na Amazon também tem todos os livros da Editora Avilese. Mas agora vamos para o nosso papo. Vamos lá. Vamos lá. Érica, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa pro pessoal. A doutora Érica, que eu vou chamar só de Érica, porque eu conheço ela há muitos anos, né? Muitos. E ela é responsável por esse sorriso bonito aqui, né? Então, eu espero que vocês tenham achado bonito. Foi ela que fez. Tá? E eu tenho uma curiosidade, sempre tive essa curiosidade, Érica. Como é que você resolveu ser odontóloga, dentista? A gente chama de dentista normalmente, né? Mas é odontóloga, certo, né? Como é que você resolveu? O engraçado dessa história é que muita gente pergunta isso. Eu não sei se eles querem que a gente tenha uma certa influência nas escolhas, né? Mas no meu caso, tem uma parte interessante, mas tem uma parte triste nessa história. Porque quando eu estava prestando o vestibular, os meus pais estavam se separando. Então, eu sabia que eu tinha que ir atrás de alguma profissão que eu pudesse começar a trabalhar rápido, que eu conseguisse ter um retorno, né? E que eu não ficasse dependendo de uma situação financeira dentro de casa que talvez eu não tivesse mais. Então, quando eu fui preencher o questionário lá das possíveis profissões, eu sabia que eu queria na área das biológicas, porque era o que eu gostava na época, que eu tinha mais afinidade. E, assim, eu vi veterinária, né? Mas eu tenho medo de gato. Eu tenho medo de gato. Então, não daria para eu ser veterinária só de cachorro, né? Eu acho que isso não existe. Então, a veterinária eu descartei. Aí, tinha aquela parte de análises biológicas, e que também eu achei que era uma parte muito de técnica, de pesquisa, eu não teria relacionamento com pessoas. E vocês sabem disso, principalmente vocês, que eu gosto bastante de conversar, então eu ficaria um pouco afastada do público. Aí eu pensei em medicina, só que medicina eu teria que estudar durante 8 anos, mais 2 anos de residência, e eu não sabia se eu poderia ter essa opção de ficar esperando todo esse tempo para poder trabalhar. E aí eu vi odonto. E eu coloquei o X lá, sem nenhum romantismo, foi uma coisa prática mesmo. Nada premeditado, foi na hora. Nada premeditado. Eu tinha um tio que eu já falecido, que era dentista, mas ele morava muito longe. Então, se fosse por a influência dele, eu não teria sido, porque todas as férias a gente ia lá tratar, e ele tinha uma mão desse tamanho assim, ó. Abre a boca! Fica quieta! Então, eu não teria feito, porque ele era um terror, ele era muito bonzinho com a gente fora do consultório. Mas hoje eu até entendo ele, porque se eu tivesse que atender todos os meus parentes, que ele tinha 5 irmãos com filhos, nas férias, eu ia ficar brava também. Com certeza. Você ficava fila, né, dos parentes todos. Então, hoje eu entendo um pouco. Mas, assim, a minha escolha foi totalmente racional. Que eu sabia que eu queria algo na área da biológicas, que eu cuidasse de pessoas
e que eu pudesse trabalhar rápido com a área para eu ter o retorno, porque eu não sabia como ficaria a situação dentro da minha casa. Inclusive, eu tenho 2 irmãos e um é militar também, pensando nessa situação, porque quando meus pais se separaram, ele estava próximo de entrar num vestibular e ele acabou optando pelo militarismo, que também já teria um retorno financeiro, né? E hoje também ele é super feliz. Mas a minha escolha foi assim, foi bem racional. Não teve nada de romantismo e nada de influência de outras pessoas. Aproveitando o que você falou, né, do irmão, eu conheço o Fábio, né? Super gente boa. Aproveitar e mandar um abraço pro Fábio também. E você trata criança também. Trato, que eu sei que você tratou a minha filha, né? Mas como que é? Muito diferente de adulto, né? Então, a questão da parte técnica não é tão diferente. Tem algumas características de diferença de dente de leite para o dente de leite, que a gente fala tecido, né? Mas comumente chamado de dente de leite. Tem umas diferenças estruturais que para o dentista acaba sendo uma coisa fácil de resolver. Agora, a parte pior é a parte psicológica, a parte que envolve trauma, que envolve até o jeito que os pais abordam esses assuntos dentro de casa, porque a gente acaba sendo visto como um carrasco, né? E, vai lá que a doutora vai resolver seu problema, ela vai judiar de você, ela vai te fazer sentir dor, ela vai... Não, a gente está justamente o contrário, promovendo a saúde da pessoa. É aquela coisa, hoje você vai no dentista, você fica quieto naquela cadeira. Senão você vai ver o que ela vai fazer com você, entendeu? Quando ela ligar o motorzinho, que é o terror, né? Nossa, aquele barulhinho lá... E assim, eu lembro que hoje a minha prioridade acaba sendo... A minha grande maioria acaba sendo os adultos, mas eu atendo bastante filhos de paciente. E uma das minhas pós é de odontologia hospitalar. Por que eu fui atrás disso? Porque a minha avó, quando foi para uma casa de repouso com Alzheimer, não tinha atendimento odontológico. E é um campo muito, assim, deficitário ainda de profissionais. E aí eu comecei a atender alguns pacientes da faixa etária dela nessa casa de repouso sem recurso de instalação, nada. Eu comecei a ir atrás de equipamento móvel, de equipamento que você possa atender em casa, ou que você possa atender no hospital. E eu descobri um nicho nessa parte da odontologia que eu conseguia encaixar na minha agenda. Então, e junto com esses pacientes idosos, começaram a vir crianças com problemas de síndromes ou de paralisia cerebral, crianças que não se alimentam, via oral, todo tipo. E o que acontece? Eu acabei tendo uma das minhas especialidades, a parte de atendimento de home care, que a gente chama. Porque essas crianças que não têm alimentação via oral, apesar de não terem cárie, elas têm bastante biofilme, que vocês chamam comumente de tártaro, e a gente tem que limpar. E fora que, às vezes, o dente começa a amolecer, e como ela não mastiga, não cai, então a gente tem que extrair, porque corre o risco de uma aspiração. Então, tem um campo muito vasto. E aí, eu também atendo crianças nessa situação, entendeu? É interessante, né, que você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. As crianças nessa situação não mastigam. Não mastigam. E aí, o dente, ele vai descendo, né? Não vai? Ele tem aquele estágio de erupção dele, tanto faz o tecido quanto o permanente, e isso ele vai acontecer, independente da criança mastigar ou não. Ele só tem uma lentidão, né? Porque como não tem o estímulo da mastigação, então esse dente ele amolece, ele tenta cair, mas às vezes ele fica preso na gengiva, machucando, porque não tem o estímulo da alimentação. Então, são problemas que as pessoas que não têm esse tipo de situação dentro de casa nem imaginam que acontece. Eu nem imaginava. Graças a Deus eu não imaginava, né? Nem imaginam o que acontece. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Na parte hospitalar, que ainda é muito deficitária no Brasil, a gente tem muita coisa, muitos procedimentos que você evita problemas maiores na boca dos pacientes e você melhora a situação você melhorando a situação bucal, você melhora a situação sistêmica da pessoa. Então, às vezes, ela até poderia, se ela fosse ficar 2 semanas internada, ela fica 1. Porque, às vezes, o que está mantendo ela internada é um dente que está infeccionado. E o que eu fico mais abismada nessa situação é que tem muito médico que não orienta o paciente nesse sentido. Tipo, a boca não existe. O bicho que passa na boca não passa no resto. Como se o sangue que passa na boca não passasse no resto do corpo. Entendeu? Então, hoje, com a internet, a gente ainda consegue ter acesso a algumas informações quando acontece com algum famoso
que a pessoa tinha um dente maltratado e essa infecção acaba indo se alojar em outros lugares, né? Aí acaba vazando um pouco de informação que todo mundo deveria ter, principalmente na área médica. Então, às vezes, eu recebo pacientes novos falando, ai, doutora, eu não vou tratar agora porque eu vou fazer uma quimioterapia. Não, querido, você tem que tratar agora. Porque se você tiver um foco de infecção na boca, você pode passar perigoso, muito mal na quimio, você pode ter resultados ruins do seu tratamento, justamente porque está com um foco de infecção na boca. E a quimio vai diminuir a imunidade. Exatamente. Você vai ter uma queda de plaqueta, você vai ter uma queda da sua defesa no geral. E aí, uma coisa que está ali, um processo infeccioso que está ali parado, ele pode agudizar justamente porque você teve problema na sua área de defesa. E as pessoas... eu acho que o paciente não tem obrigação de saber isso, mas o médico tem. Tem. Entendeu? Principalmente porque eu acredito, tem uma coisa que acontece com os animais e que eu acredito que acontece com gente, que é a endocardite bacteriana pelo biofilme tártaro, né? Que, pelo menos na nossa dinâmica, assim, tem o tártaro lá no animal, isso vai causar uma lesão na gengiva, a bactéria consegue entrar na corrente sanguínea e vai parar no coração. Isso acontece com gente também? Acontece com gente também, tanto que paciente que a gente... Essa parte da pós-hospitalar que eu fiz no Einstein, eu já tinha um conhecimento, mas eu fui aprofundar. Então, o que acontece? Pacientes que tem, por exemplo, marca-passo instalado, que tem algum tipo de cirurgia cardíaca que já realizou. Quando você vai fazer tratamento desse tipo de paciente, você tem que fazer uma profilaxia antibiótica de resguardo desse paciente. Você tem que fazer antes do procedimento. Então, justamente para não ocorrer o risco dessa bactéria migrar e conseguir se alojar nessas regiões, entendeu? Porque já é uma região machucada do órgão. Sim. E aí, se você não tem esses procedimentos de cuidado, a pessoa às vezes pode perder uma cirurgia cardíaca, às vezes tem que trocar tudo que está ali porque foi infectado por bactéria, entendeu? Então, assim, é muito estranho a gente estar em 2023 e ainda as pessoas não terem noção de tudo que acontece na boca. Bom, agora eu vou provocar. A gente está em 2023, mas ainda tem que explicar que a Terra é redonda. Então, muita coisa é explicada por aí. Então, gente, acabei de arrumar encrenca com um monte de gente. É que é muito hoje, né? A gente tem falado isso, né, em outros assuntos também, em outras áreas, que a velocidade da informação é muito, muito rápida. Mas talvez hoje em dia a gente também não aproveite da forma correta, né? Porque, tem um mundo de informações na internet, né? E às vezes as pessoas também só buscam o que querem, não buscam realmente um conhecimento para se aprofundar e tudo mais. Não, e você tá certo, porque assim, olha, se você for conversar com as pessoas sobre faceta, todo mundo sabe. Agora, vai perguntar, você chega num paciente assim, ele chega para você no consultório e fala assim, ai, doutor, eu quero fazer faceta. Aí você fala, tá, só que sua gengiva tá aqui gritando, tá roxa, tá sangrando, tá... super demasiada. Vamos cuidar da gengiva primeiro, depois a gente faz as facetas. Não, doutora, isso aí não precisa. Isso aí é uma limpezinha. Uma limpezinha. Entendeu? E aí a pessoa quer fazer as facetas, mas não... E aí é a base da situação, entendeu? E é estranho as pessoas não pesquisarem sobre isso. A pessoa vai e pesquisa sobre a faceta, mas ela não pesquisa sobre o que uma gengiva roxa, inchada, sangrante pode causar no restante do corpo, entendeu? E o pior é que incomoda e a pessoa acostuma, né? Acostuma. Que coisa estranha. Essa semana aconteceu uma coisa diferente. Eu tenho um filho que tem 25 anos, né? E eu só atendo por indicação. Eu tenho 27 anos de formado. Depois vocês fazem as contas. Não. Essas contas eu não faço porque eu sempre perco. Eu sempre perco. Olha, eu entrei com 17 e saí com 21. Tenho 27, 28 de formado. Aí o que acontece? Eu não tinha nada de rede social. Inclusive, eu nem sei se eu vou divulgar Instagram, essas coisas, porque realmente eu não sou muito ligada nisso ainda. Ele que está me colocando nesse mundo. E ele, o ano passado, falou assim pra mim, vamos colocar o consultório no Google, mãe? Eu falei, ai, Vitor, não quero, filho. Ele, não, mãe, vamos colocar o consultório no Google. Ai, mas eu tenho medo, porque sou só eu e minha funcionária, sei lá o que pode aparecer, o que pode atrair, né, que tipo de gente. Eu fico com medo com relação à segurança. Não, mãe, vamos colocar, qualquer coisa você fala com o Di é o padrinho dele, que é esse meu irmão que é policial. Você manda o nome pro Di, o Di puxa o nome. Eu falei, mas às vezes a pessoa usa nome falso, às vezes seu tio não me responde, que tá ocupado lá no batalhão, ele...
Não, mãe, vamos colocar. Tá bom, colocamos. E foi interessante, porque realmente me trouxe bastante paciente. Eu não imaginava que as pessoas, quando fossem buscar profissional da área da saúde, procurassem na internet. No meu caso, eu gostaria de uma indicação. Sim. Mas, enfim, as pessoas da faixa etária dele, de 25 e um pouco mais velhas, procuram na internet. E eu tenho uma funcionária excelente, que chama Fernanda. Beijo, Fernanda. Um abraço pra Fernanda também. Olha, ele já mandou seu abraço. Ela o que ela fez? Ela falou. O que ela fez? Todos os meus pacientes que chegavam no consultório, ela meio que quase que punha uma arma na cabeça deles para eles fazerem um comentário meu na internet. Olha, muito bom. E ela falou assim, bota 5 estrelinhas. Nada de 4, 3 estrelinhas, tem por 5. Ela fez isso comigo. Ela fez. Então, ela fez um trabalho de campo ali, fazendo as pessoas que, como frequentam o consultório há muito tempo, eu tenho muito tempo de formada, para fazer um comentário no Google. E o que aconteceu? Eu fiquei no top, entendeu? Porque deu, acho que mais sério. Porque ela conseguiu lá a rendade dos pacientes, deu quase 50 comentários. E eu fiquei lá. E o pessoal avaliando bem, não só colocando as estrelinhas, mas fazendo umas frases de comentários, né? E aí isso me trouxe pacientes. Graças a Deus que só me trouxeram pessoas legais até agora. E eu atendi um rapaz essa semana que você vê bem o reflexo da faixa etária. Assim, ele tem uma faixa etária entre 25 e 30 anos e ele está vindo pós-pandemia, ou seja, 3 anos dentro de casa, sem frequentar médico, sem frequentar dentista, sem frequentar nenhum tipo de cuidado por causa... Eles atribuem à pandemia, mas você vê que é uma característica também da faixa etária dessa internet, que fica dentro de casa, sai pouco pra rua. Medo, né? E ele estava realmente com uma condição de gengiva bem preocupante. Só que ele foi pro consultório porque quebrou um dente da frente. Entendeu? Ou seja, já acostumou com a gengiva ruim. Exatamente. E aí eu cheguei nele e falei assim, olha, vamos fazer uma adequação do meio aqui, que é você dar uma limpadinha inicial. Eu vou arrumar esse seu dente da frente, mas aí você vai fazer uma panorâmica, vai voltar e a gente tem que tratar que você tem muita coisa para fazer. Mas o que incomodou foi o dente da frente. Que quebrou, não a gengiva. Entendeu? Não a gengiva, não a gengiva, não as frente. cáries dos dentes do fundo, nada. O que incomodou foi porque quebrou um dente da frente. E isso acontece muito no consultório. Das pessoas realmente só irem procurar ou quando está doendo muito ou quando está um dente da frente quebrado. E olha que eu vou te falar que nessa questão da pandemia, até o dente quebrado afastou, porque o povo punha máscara. E aí, meu filho? É verdade. Não tinha os dentes da frente, mas botava máscara. Ou seja, atrapalhou em tudo, entendeu? Agora as pessoas estão voltando, mas é muito interessante você perceber que realmente essa internet funciona. Ela motiva as pessoas, ela facilita a vida das pessoas e mesmo assim as pessoas não entendem a importância da parte bucal. É interessante. Uma hora você falou assim, uma das minhas pós é tal. Quais são as tuas pós? Então, eu fiz periodontia, que é essa parte mais fácil de entender, de gengiva, de sustentação do dente, né? Que envolve tecido de sustentação, com implante. E aí eu fiz acupuntura também, porque uma das coisas também que limita muito as pessoas ao tratamento é fobia, é ansiedade, medo no geral. Então, a gente acaba colocando uns pontinhos lá, umas agulhas e facilita bastante. É mesmo? É. Olha, que legal. Facilita bastante. Né? É muito interessante. Eu tive casos de pacientes que estavam fazendo cirurgias complicadas lá e a pessoa começa... Às vezes ela não consegue... Ela não tem um sinal, um sintoma clássico de ansiedade, mas ela começa a tossir. A pessoa não tem nada. Você começa a fazer, ela começa a tossir. É fácil, entendeu? Né? Eu lembro, acho que do... Não lembro se era a Bruna que fazia isso. Daí, ela, toda vez que eu falava, deixa eu mexer, ela, pera que eu preciso cuspir. Aí você dá de novo. Aí eu nem tinha secava o dente. Nada, né? Ai, deixa eu cuspir de novo. Então, assim, aí essa daí começava a tossir. Ela tossia. Aí eu que falei, pera aí que nós vamos resolver isso. Fui lá, botei uma agulhinha aqui, a mulher parou de tossir. Entendeu? Então, assim, é muito interessante como as disciplinas, elas ajudam
elas ajudam. Eu tenho laser também. Então, você vai fazer um processo que a pessoa vai ter muita dificuldade de cicatrização, você aplica o laser, você reduz aquilo. Então, eu acho que hoje em dia, o profissional que não faz algum tipo de curso, de especialização, de atualização em cursos que vão complementar, não necessariamente na sua área, entendeu? Porque assim, na minha área, quando me formei, eu fui treinada, que hoje as faculdades não estão mais assim, mas eu fui treinada a resolver o problema do dente, independente do que fosse. Fosse cárie, fosse extração, fosse canal, a única coisa que eu não tive na faculdade, quando eu me formei faz tempo, foi a parte de implante. Mas isso eu fui fazer depois. Então, um aperfeiçoamento, na verdade. Exatamente, mas você sabia resolver o problema. Você aparecia no meu consultório com dor, você ia sair sem. Ou com ele tratado por uma cárie ou um canal, ou tinha que extrair, você saía com o problema resolvido. Hoje em dia já não está mais assim. Hoje em dia, pelo menos é o que eu fiquei sabendo, os alunos recebem uma informação básica. E daí, se eles querem saber tratar um canal, saber fazer uma extração mais complicada, uma exodontia que a gente fala, ou fazer até a parte de periodontia, que é uma raspagem mais profunda, tem que fazer curso à parte, né? Pós-graduação. Na minha época, não. A gente já sabia resolver o problema. Então, o que eu fui fazer depois que eu me formei? Eu fui fazer a parte que eu não tinha aprendido na época, porque estava começando, que era a parte de implante. E aí eu fui fazer acupuntura porque eu queria trazer um bem-estar, nem que fosse artificial na hora, para os pacientes. Mas para te entendeu? ajudar, né, na Mas rotina pra do dia a dia. Nossa, né? e ajuda muito. É lógico. E aí o laser eu fiz antes até da acupuntura, mas o laser não é especialização, era como se fosse uma habilitação, né? Um curso, né? Um curso, livre. é uma habilitação que você tem. Aí eu fui fazer o laser, tanto que eu tenho laser há muito tempo no consultório, muito tempo mesmo. E com essa parte da acupuntura, do laser, você vai trazendo um bem-estar, e aí você vai tirando um pouco a fobia das pessoas. Aí você vai trazendo um bem-estar, porque tem muito ainda aquela cultura de que, não vou tratar canal, dói. Mas como que dói? Você toma anestesia? Mas toma anestesia não pega. Mas você está tomando então anestesia ruim, porque pega. Entendeu? Então, você vai tirando esses dogmas que as pessoas têm dentro da cabeça, tanto em relação ao tratamento ser dolorido, que hoje em dia não é mais, desde que você tome anestesia correta, e o estigma também, o dogma de que, eu não vou arrancar o siso porque eu vou ficar desse tamanho. Não, tem gente que fica, mas tem gente que não fica, entendeu? Então, você não pode, você não pode ficar... O meu siso quase caiu na tua mão, né? Então, tem coisa que você... Estava caindo tem já. coisa que você faz que não é robô. Não vai acontecer com todo mundo, entendeu? Mas as pessoas se limitam, as pessoas evitam de tratar porque o fulano falou que aconteceu aquilo. Uma coisa que eu tenho percebido muito, que eu tenho tirado muito também o medo dos pacientes, é em relação a implante. Porque a pessoa fala, não vou fazer implante porque dói. Criatura, dói mais para extrair um siso do que para fazer um implante. Demora mais para você extrair um siso do que para fazer um implante. Hoje, eu vou te dizer que 95% da minha clientela já tem implante na boca. Olha só. 95%. Verdade. Né? Você era um que tinha medo de fazer. Tinha. Não é que eu tinha medo, eu não queria fazer, que eu não queria tirar. Porque assim, deixa eu contar a história para o pessoal saber. Vai, parte dele, enquanto ele eu conta a história, toma água. Isso. Eu fiz aquilo que todo homem faz. Eu quebrei o meu dente na raiz porque eu estava mastigando uma bala de hortelã. Que é normal o homem fazer isso. Mas deixa eu só fazer uma adenda. Ele mastigava gelo antes, tá? Mas, poxa, qual é o problema? Não sei porquê. Não, mas tudo bem, continua a sua história. Aí, a minha esposa que foi pendurar pra ela, pode Olha vocês. Isso que é bom tratar a família. Você fica sabendo todos os podres. Depois eu vou contar. Não adianta nem mentir, né? Nem tentar esconder. Não dá pra esconder. Aí, e quebrou na raiz. Mas eu queria tentar salvar o dente, né? E eu não queria fazer implante, porque assim, pra mim é tirar um dente e colocar um negócio artificial. E ela, não, tem que fazer. E passou o quê? Uns 2 anos nessa, né? Ele e eu com dor, tá? Eu fiquei fazendo todos os procedimentos possíveis e inimagináveis para tentar salvar o dente mas dele. eu falo que ela treina comigo, ela ainda reclama. Ela se aperfeiçoa tanto comigo. Você vai usando ele de modelo, né? De cobaia mesmo. Aí eu acabei fazendo mesmo, né? Não teve jeito, porque quebrou na raiz, né? Não, e aí ele viu que foi um procedimento simples. Lascou do lado, assim, lascou. E lascou assim, pegou o dente e lascou fundo, né? E aí, ele já tinha tratado o canal, então o dente realmente fica ressecado. O problema do tratamento de canal é que você deixa o dente ressecado. Você tira a umidade interna dele e ele é mais fácil de quebrar. Mas eu vou falar que é engraçado essa história. Não, mas eu quebrei ele quando ele tava inteirinho. Ele não tinha tratado o canal, porque eu tava mastigando uma bala de... Mas qual é o problema mastigar uma bala de hortelã? Eu já falei que Deus é sábio.
tem coisas que você pode comer até uma certa idade. E tem coisas que não. Me entendeu? chamou de velho. Então, Você assim, ó, entendeu? bala. Você sabe que eu já ouvi isso, Olha, né, meu? Bala dura. Eu falo pra ele, chupa que dura mais. Mas entendeu? se- Vai se- mastigar, bala. É. Amendoim Entendeu? também, Entendeu? né? Castanha. Deixa molinho, depois mastiga. Mas se fosse entendeu? assim, Deus não tinha feito o homem ser criança a vida toda. Não, Tem tudo isso aí é que- opção de vocês, é opção. Mas deixa eu contar uma história engraçada de família. Vocês tomem cuidado quando vocês vão pro dentista, com quem vocês levam, entendeu? Porque assim, normalmente, a grande maioria dos parentes dedam vocês. Então você fala assim, você escova o dente todo dia? A pessoa fala, Sim, escova. Aí quem tá lá a fala, pessoa- não escova não. Entendeu? Olha. Aí você fala assim, você passa o fio dental quantas vezes por dia? Eu passo 3. Mentira, doutor. Não Ele passa passa nenhuma. nunca. É só quando enrosca a carne. Então, toma cuidado. Uma vez eu tava atendendo uma senhora, eu nunca mais esqueci isso. E a netinha tava do lado. Ela tava sentada, a netinha tava do lado. Aí, a primeira vez que ela tinha ido, ela, ai, doutora, porque não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, tá bom, vamos olhar, vou passar o valor pra senhora e tal. Aí a criança, ai, pra que serve isso? Pra isso, pra que serve isso? Ela foi pegando intimidade comigo. E a avó dela falando e tal. Daqui a pouco ela virou pra mim e falou assim, doutora, você sabia que o meu avô bebe de cair? Aí, Olha. a avó levantou pra cuspir e falou, não, doutora, ela tá mentindo, essa menina é exagerada, Não não sabe o que liga pra ela, fala, não. né? Eu comecei a rir. Aí ela, não, né, não liga não, doutora, é mentira. Ela, não, doutora, é verdade, ele fica lá caído na sarjeta. Essa jeito ainda. Só, meu. A paciente nunca mais apareceu, Olha entendeu? Eu fico com vergonha, Mas né? sabe que isso acontece na veterinária também, né? A gente adorava, quando eu tinha clínico, adorava quando ia filho ou quando ia um casal. Porque você faz a pergunta assim, ele come só ração? Come. Aí você olha pra Você nunca deu pão pra ele? Não. É. Mentira, você deu pão hoje de manhã, no café da manhã. É assim. Acontece muito lá. Isso também. Acontece. Então, quando vocês quiserem mentir, o Não leva a profissional, família. não Vai leva sozinho, ninguém. né? Não leva É. ninguém. Porque a gente descobre O pior é que eu não levei. É que depois foi. Foi e contou. Esse é o problema. Acabou entrando Não no que eu levei assunto junto. e Eu contou. não levei Olha a junto. amizade que É. faz. É. A amizade é uma beleza. Não tem jeito. Não, é que ela trata a família toda, né? Que, na verdade, como que a gente se conheceu? A gente foi morar no mesmo prédio. Mora você, mora teu irmão, né? Lá No é uma outro- máfia. É máfia. Nós máfia. estamos em Ah, 4 é. apartamentos. Máfia pagando Dominaram. É, máfia paganoto. A família paganoto. Tem a mãe dela no apartamento, o irmão Meu no irmão, outro. uma prima. Uma prima, e cada um no eu. apartamento. Cada um no Dominou apartamento. mesmo. Mas assim, É, de total. cara, você foi morar logo no começo, né, É, do prédio. no começo. E aí a gente se conheceu lá, só que eu não passava nela. Eu tinha um dentista que eu confiava. Eu não vou falar o nome dele porque eu vou falar mal, tá? Então não posso falar. E assim, chique, lugar caro, Top. é top, tudo. E aí, eu não lembro por que eu tive que passar com você, por algum motivo. Acho que ele Alguma estava emergência, viajando, alguma alguma coisa, emergência, né? né? Acho que era quando eu tinha quebrado o dente. O dente. Aí eu peguei e fui lá. E o cara, eu sempre ia lá, 9 anos indo no cara, o cara falando, não, você não tem cárie nenhuma, não tem nada, não tem nada. E eu todo feliz, falando, nossa, eu não tenho cárie, né? Aí cheguei lá, aí ela falando pra secretária, anota aí, dente número, né? Você falava o número, dente tal, cárie. Dente tal, cárie. 7 cáries. Aí eu falei, essa mulher tá me enrolando. Ela tá me enrolando. Só que ela mesma falou, vamos fazer uma panorâmica. Aí eu fiz a panorâmica, todos os dentes que ela falou com cárie. Falei, eu ia no cara, eu achando que eu tava tratando, não tava nada. Ele tava me enrolando. Fora uma outra que veio antes, que essa é pior. Porque meu pai, ele não tinha dinheiro, né? Criando 4 filhos, tal, trabalhando que nem doido. Então ele foi perdendo os dentes. Com 40 e poucos, 50 anos, ele usava dentadura. E eu contei para essa dentista. Sabe o que ela falou para mim? Então você também vai perder. Vai fazer igual. Olha. Como assim? Ela, você vai perder. Se teu pai perdeu, você vai ficar sem dente também, vai cair tudo. Mas ele perdeu porque ele tinha cárie, ele tinha tártaro, ele não tratava. Ah, mas isso é genético. Só que eu já tô com quase 60 e tá tudo aqui. Só perdeu um, vai. Não, mas é que eu quebrei. Eu só foi quebrei ele, né?
Então é diferente. Isso é complicado, mas... porque você acaba confiando no profissional, você eu nem me assustei entende, pra né? caramba. Quando ela falou isso, eu me assustei um monte, Uma imagina. parte do que ela falou até tem uma certa lógica, que a doença periodontal, ela Sim. realmente tem um fator genético, mas como toda doença tem controle, entendeu? Sim. É como uma diabetes, tratável. tem controle. O que não dá é pra você desaparecer do dentista, né? Porque tem gente... Sim. Primeira pergunta que você faz quando você vê um paciente novo, fala quanto tempo você não trata? Tem gente que fica 5, 10, 15, 20 anos. E o ruim é que às vezes a pessoa não tem cárie, mas ela tem a doença periodontal, que é pior. Porque a cárie, você ainda sente uma dor quando começa a comer, tem literalmente um buraco. Você sente, e aí você corre. Agora, a doença periodontal, quando o paciente percebe, o dente já está caindo e a gente tem pouco para fazer. Então, quem realmente tem essa característica na família, é interessante não deixar passar um ano. Cuidar com mais frequência, E né? com mais frequência, porque ela, quando ela instala, ela tem um controle, mas ela é mais fatal para o dente, vamos dizer assim, entendeu? E hoje em dia é difícil você não ter essa informação, não ter. É o que eu tô falando. É muito estranho a gente ter tudo que a gente tem hoje em dia, as pessoas ainda deixarem a boca em segundo plano. Porque você olha, a pessoa troca de celular, a pessoa troca de carro, a pessoa... Tudo bem, carro é mais caro, mas um celular hoje em dia não tem celular barato, entendeu? É E verdade. o celular é uma coisa que você não vai ter problema com ele se você perder. Agora, e ainda o que eu acho muito estranho também, que hoje em dia as pessoas ainda acham que você perder um dente, você vai ter o problema só naquela região. E você não tem, porque os dentes laterais, eles tombam, o que tá em cima ou embaixo começa a descer. Então, a boca, ela é realmente uma engrenagem. É um conjunto Então, você, dependente, né? então você tem Interdependente. que manter os dentes na boca, entendeu? Tá, mas eu não vou perder meus dentes. Não, você não, porque a gente se vê toda hora, não tem, não tem o nem pessoal fala como. que dentista, você tem que ir no dentista a cada 6 meses, né? Eu vou a cada 6 dias. Ela vai a cada 6 praticamente. dias, entendeu? Ainda bem que eu conheço a mulher dele, a gente é amiga. Não, senão ela ia porque eu acho que desconfiar. ela vê, eu acho que ele tem época que ele vê mais a mim do que ela, entendeu? Então, ainda bem que a gente é amiga. A gente não tem problema, entendeu? Pois é, mas assim, por que eu vou? Porque eu quebrei dente quando eu era pequeno, né? Então tem que cuidar. Não, e Eu pra quebrei num você ver- acidente de skate, né? Pra você ver como reflete até Reflete hoje, tudo, né? Então, hoje em dia, com essa quantidade de informação que a gente tem, as pessoas realmente têm que... A gente vê uma geração com dentes melhores. Por exemplo, o meu filho não tem cárie, os filhos dele também não. Por quê? Porque a gente tem um controle melhor, a gente aprendeu com os erros, né? Mas, mesmo assim, a gente vê a informação ruim, você vê a informação incompleta. Eu acho que até nesse caso nossos órgãos, eles deixam a desejar, nossos órgãos regulamentadores, porque eu acho que tinha que ter mais informação ainda, porque não adianta você passar na TV, que na TV hoje em dia ninguém assiste, principalmente a geração mais Coloca nova. no TikTok que todo mundo vai Então, ver. vai se ver. você começa a colocar informações onde o pessoal acessa hoje, eu acho que é muito deficitário ainda, porque você ainda vê esse tipo de questionamento do paciente, né? Eu falo, Faz parte de uma evolução, né? Então, acho que teria que acompanhar também, as pessoas acompanharem esse tipo de informação que evoluiu, né? Da mas eu mesma acho forma da interessante que a rapidez. pessoa... É muito louco isso, porque a pessoa não faz essa associação que a boca tá dentro do corpo. A pessoa não faz essa associação. Ela acha que tá É externo, fora. é externo. muito estranho isso, entendeu? Então, eu acho que até uma coisa que você comentou, né, das facetas e tal, eu acho que a pessoa procura muito mais um dentista, não sei se eu tô errado, mas a pessoa procura muito mais um dentista ou pela estética, né, porque é alguma coisa que, se não é o que fica, eu se te tá falei. feio, eu preciso realmente fazer. É isso que a máscara caiu, porque senão... Se tivesse, aí acabou. Teve uma semana um rapaz que eu atendi que ele chegou de máscara, eu achei ele com os traços bonitos, assim, um olho puxado, uma sobrancelha, que ele tirou a máscara. Eu falei, moço, pode ir de volta. Nossa, foi de volta que tava melhor. Sabe o que aconteceu? Isso também com uma pessoa, uma vizinha minha, na verdade. A gente se encontrava sempre, tal, ela de máscara, e ela tinha os traços realmente bonitos, tal, né? O cabelo sempre, né, alinhado. Aí passou a pandemia, tal, e a gente se encontrou sem máscara. Como muda a pessoa? O dente todo meio torto, assim. Eu falei assim, nossa, que estranho, parecia outra pessoa. Outra pessoa. E é interessante isso, porque assim, não tem como você desassociar saúde e imagem da boca. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não adianta você estar com a sobrancelha feita, não sei o quê, faltando dente na frente, ou até um tipo de mau hálito, né? Sim. E as pessoas ainda têm essa dificuldade de associar. Eu acho que
como eu falei, falta informação dos órgãos, mas a pessoa também, se ela quer, ela consegue ter informação, né? Então, tem que ter um tipo de orientação até do próprio profissional, que é o que eu faço lá no consultório. Vem a cada 6 meses, ou vem uma vez por ano, pelo menos dependendo da condição que eu encontro na boca, eu falo, ó, você não dá pra ficar mais do que tanto tempo sem aparecer. Porque, apesar das pessoas relacionarem cárie com alimentação, a cárie ela é uma doença multifatorial. Você tem vários fatores aí presentes. Então, vou falar uma coisa rapidinho, só pra vocês terem uma noção. Então, a cárie, ela depende do que você come, da sua higienização, da estrutura do dente, da acidez da sua saliva e da higienização. Então, são relativamente 5 fatores importantes. Se você negligenciar um, você ainda tem os outros 4, entendeu? Mas desde que bem feito, né? Mas desde que bem feito. Agora, se você negligencia tudo, vai ser difícil, né? Criatura, entendeu? E a cárie, ela transmite de uma pessoa para outra, por exemplo? Graças não, a Deus né? não, porque senão já, você já então, imaginou. Mas não sei se eu já É ouvi sério que não, isso. porque assim, Já ouvi isso. quando a gente foi fazer quando o Gabriel estava para nascer, a gente foi fazer aquele curso de gestante, né? Super legal o curso de gestante. Fica lá... Não. É legal, só que não. não. A gente fez amizade, tem uma amizade que a gente fez lá até hoje, né? Então, a gente foi fazer o curso e a mulher falou para não assoprar a sopa do neném para dar na boca dele, porque você passaria a cárie para ele. Então tá errado isso daí. Lógico que tá. Gente, a tá cárie, interessante. as bactérias estão na nossa boca. O que acontece é que você deixa o substrato lá. Por que a gente preza muito a escovação da noite? Porque durante o dia você tá falando, você tá salivando, você tá comendo. Por mais que você não escove, vamos supor que você não consegue escovar o dente durante o dia. Vamos supor que você não tem acesso. Pô, Se mas você... sacanagem, ficou o dia inteiro sem mas escovar a o gente dente. a gente escuta cada uma, que eu vou te falar. A gente fica dias A sem gente escovar. fica dias sem escovar. Então, vamos supor que você não consiga durante o dia. Você tem algum tipo de serviço que você não consiga. Se você fizer uma escovação legal à noite, você já está meio garantido. Porque tanto a colônia de bactérias que formam o tártaro, o biofilme, quanto a colônia de bactérias que formam a cárie, elas precisam de 24 horas para se organizar. Então, se você desorganiza essa colônia uma vez por dia, você já está fazendo um serviço bom. Mas tem que ser uma escovação boa. Qual que é a escovação boa? A escovação boa, ela não é uma escovação química. Não adianta você comprar enxaguatório, comprar a pasta mais cara e lá fazer assim, ó. E jogar fora. A escovação boa, ela é uma escovação mecânica. É o ato de esfregar. Então, qual é a escovação mais eficaz? Que é a que eu oriento os cuidadores desses pacientes que eu atendo em casa, que eu oriento os meus pacientes quando eles perguntam. Geralmente eu falo mesmo sem perguntar. Mas qual que é a escovação legal? É você chegar à noite na sua casa, pegar a uma escova boa, não aquela que tá assim, né? Pegar O cara tá 2 anos usando a mesma escova. Pegar uma escova boa. Uma a escova tá com tártaro. Uma escova já não escova de mais cerdas nada. boas, entendeu? Não adianta você comprar, que é ruim falar marca, mas você pega aquelas escova de motel, escova tech, entendeu? Que é dura. Você vai mais machucar a sua gengiva do que higienizar. Então, você tem que usar marcas boas. E aí, você vai deitar na sua cama, no seu sofá, lá você vai colocar a escova, você vai fazer um movimento circular, porque o movimento circular você limpa e massageia a gengiva ao mesmo tempo. Aí, você vai, sem pasta. Aí, você vai. 2 dentes, conta até 10, 2 dentes, conta até 10. Aí você vai lá no espelho e olha, levanta sua gengiva, olha, vê se tem sujeira. Não tem sujeira? Beleza, vai pra parte de baixo. Na parte onde você tem só dente, você pode fazer movimento de esfregar. Mas onde tem contato com gengiva é sempre circular, para você não causar aquela retração de gengiva, que muita gente tem por força de escovação. O fio dental se passa antes ou depois, tanto faz. Fez essa escovação legal, que você olha lá, afasta o lábio, escorra nessa região. Porque às vezes a pessoa faz assim, olha, escovou da metade para cima. Faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Aí você vai lá, coloca um tequinho de pasta na escova, geralmente é metade do comprimento da escova, passa rapidinho para dar um gosto bom, para fazer uma espuma, para... É lógico, se você tiver indicações de pasta, então, por exemplo, você está com uma sensibilidade, então você vai usar uma pasta para sensibilidade. Você fez um clareamento, você vai fazer uma pasta pós-clareamento. Se você não tiver algumas indicações específicas para você comprar uma pasta específica, você vai comprar a pasta que está mais barata no mercado.
Entendeu? E aí você vai fazer a escovação de forma correta, que é a parte mecânica, tirando a sujeira, você vai ter que tirar a sujeira. E a parte química, que vai dar uma cerejinha. Então, mais do ali. que uma pasta boa, tem Aí que você ter tem uma que ter escovação. escova boa, entendeu? E escova você tem que se boa. dedicar à escovação. Porque o que a grande maioria das pessoas faz? Põe uma lasca de pasta assim, começa a fazer, faz aquela espuma, arde tudo, ela costa e fala, beleza, escovei. E Acho não que a grande maioria das pessoas, elas e são não assim, durou já vi 5 várias. segundos. Várias. Não durou 5 segundos. A pessoa coloca um tanto assim de pasta, e Quase cospe. que É, foi uma cospe pasta. pronto, entendeu? Tem que passar a Exatamente. escova na língua, porque a língua é o tapete da boca, lotada de bactéria. Então, se você fizer essa escovação que eu tô te falando uma vez por dia, o resto pode ser um tapa. Entendeu? Porque a bactéria, ela precisa de horas para se organizar. Então, aí você já eliminou um fator que é a higienização. Porque quando a gente dorme, você fecha a boca, você diminui salivação, você diminui o metabolismo, tá com o substrato ali em cima, a bactéria que já está na sua boca, ela não foi passada do ambiente, ela já está na sua boca. Ela não é uma contaminação exterior. Não, é uma ela já está contaminação na sua boca. interior. Aí ela achou um substrato, que é um alimento, ela vai lá e começa a fazer o processo de fermentação. Esse processo de fermentação libera ácidos que furam o esmalte. Furou o esmalte, acabou. É o porque processo de fermentação dela que vai furar dela o que esmalte. fura o esmalte. Ah, Aí o que interessante. acontece? Ela faz um buraco naquele esmalte e aí penetra e contamina os tecidos mais interiores, que são tecidos mais moles. Tanto que o que protege o dente é o esmalte, que é o tecido mais duro que a gente tem no corpo. Então, aí no que ela penetra, ela pega os outros tecidos mais moles e aí é ladeira abaixo. É o tecido entendeu? mais duro, mas não aguenta uma bala de hortelã. Poxa, não é absurdo. tão duro É um assim, tecido né? duro fino, pouca espessura, entendeu? E legal. tem tudo isso. Então, de repente, você vê umas estruturas de dente, você fala, nossa, eu tenho um dente super forte. E aí você vê umas estruturas de dente que são mais frágeis, Mais porque frágeis, existem malformações na época embrionária que você pode ter a característica de ter Que a um acupuntura esmalte. explica. Então, Ele explica você muito pode bem. ter um esmalte mais fraco. Uhum. Então, por isso que eu te falei que é uma doença multifatorial. Se você vai eliminando alguns fatores, tem, por exemplo, tipo, da estrutura, você não tem como mudar. Né? Se você tiver uma estrutura ruim de dente, você não tem como mudar muito. Então, você tem que caprichar mais na escovação, melhorar a sua a sua alimentação. Você vai cuidando dos outros, vai mais vezes ao dentista para não ter grandes problemas, entendeu? Agora, não adianta botar a culpa só numa coisa. Porque eu já cheguei a pegar paciente de chorar na cadeira para falar assim, ai, doutora, eu fui num dentista que ele falou que eu sou porca, mas eu escovo o dente 5 vezes por dia. Não é, porque não é só a higienização, entendeu? São outros fatores. Eu falo, não, você não é porquinha, filha. Você foi uma pessoa desinformada. Deve ser o mesmo dentista que falava que eu não tinha carne. Deve pode ser o ser. mesmo. Entendeu? E os tipos de escova também mudam para cada tipo de boca, tipo de dente, os que tem dente maior, Mudam, dente porque menor. depende da sua abertura de boca, do seu tamanho de dente, da sua... Tem gente que engasga muito fácil. Então, tem gente que consegue higienizar a parte anterior, mas na parte posterior não consegue. Então, o que eu oriento? 2 escovas. Uma de criança lá para trás, porque as de criança geralmente são menores. E aí a pessoa consegue fazer isso que eu tô falando de contar, de colocar e ter uma higienização melhor. E aí uma escova mais para adulto, para a região anterior. Então, assim, hoje a escova elétrica, ela é muito legal. Agora, sobre a escova elétrica. A escova elétrica, ela foi preconizada inicialmente para pacientes com problemas motores. Então, esses pacientes eu atendo em home care, entendeu? Foi preconizada para isso. Mas aí, ela acabou caindo no geral, no gosto geral, e as pessoas utilizam. Ela escova muito bem os dentes, muito bem. Até melhor que uma escova normal, porque ela faz mais movimentos. Só que se a pessoa também não souber posicionar e colocar com muita força, alguma coisa, ela também pode prejudicar. Então, ela tem que ter orientação do profissional, entendeu? Mas ela faz um trabalho bem legal. Eu tenho mesmo uma escova elétrica, Ela né? dá até brilho no dente. Então, e aí, isso é outra coisa que eu ia te perguntar, porque tem vários tipos de cerdas. Então, você vai... E, assim, né? Claro, é tudo o olho da cara, mas, enfim. Você escolhe lá quais que você quer, os tipos de cerda que tem. Tem umas que tem um silicone, não sei o quê, que dá brilho, realmente. Isso realmente muda? Porque então, dá uma diferença na boca de escovação Você pensa que fantástica. não, mas a gente acaba... Falando português, você faz um polimento nos dentes. É que nem polimento de carro.
Entendeu? Sim. Tanto que a gente faz polimento em resina, também baseado como se fosse num polimento de carro. Você vai usando diferentes granulações, diferentes pastas e o brilho vai aumentando. É como se fosse um polimento de carro. Então, mas e para quem tem faceta, também dá o polimento? Então, quem está faceta é melhor não mexer, né? Porque pode riscar. Já tá polida, né? Já tá polida. Já vem polida de Não vou fábrica. mexer no time que tá ganhando, né? Mas faceta é bom, não, né? Porque eu não sei que material que foi feito, porque qual que é o problema de você ter faceta? Se você coloca alguma coisa muito quente, se você promove um esquentamento na região, você pode tirar o brilho. Ao invés de você manter o brilho, você queima o material. E aí você perde o brilho. Tem cerâmica e tem resina, mas tem dos dois tipos, né? E aí, se você coloca alguma coisa que você vai promover um esquentamento muito grande, você perde o polimento. E até de riscar mesmo, você usou a comparativa com o carro, dependendo às vezes do Da pano pasta você que você usa no Mas, carro, você risca. gente, até Exatamente. hoje o povo passa bicarbonato nos dentes. Ah, passa. Não, passa carvão. Essa cara aí que você tá fazendo, você faz também. Então, eu já ouvi muito pessoas da minha família Eu falo assim, eu tenho um primo. falando disso. Fala É assim, isso, acabou de falar. Pessoas Passa da minha bicarbonato família aqui, aqui. clareia o dente. Eu tenho um primo, Me eu tenho um falaram amigo. que... Me Pior falaram que eu já que- fiz isso, né? Não. Vou confessar. Mas é uma sensação muito ruim, porque parece que você tá estragando realmente Não, você tá riscando. o dente. Porque aquele negócio... Você tá Mas a riscando. limpeza é feita com bicarbonato, né? Então, não é o bicarbonato. O nosso, ele é um salzinho mais refinado, ele é microparticulado, então ele não causa... E o paciente, quando faz, geralmente ele esfrega, né? Ou seja, assim, cuidado É nada, eu zero, ponho na pasta né? mesmo e Põe na fica pasta assim. vai lá. Doido. Então, o nosso sal já ele é diferente, ele é bem microparticulado, ele não causa esse tipo de... Ah, tá. Eu achava que era bicarbonato Não, puro não, mesmo. não é não. Não é não. É um salzinho mais refinadinho. Eu vou falar a marca porque todo mundo é que nem Bombril, né? Todo mundo conhece pela marca. E o Waterpik? O que você acha dele? Porque eu uso, você sabe que eu uso. E eu já fiz teste de, por exemplo, passar o fio dental, depois usar o Waterpik e ainda ter coisa para sair. Eu fazer o contrário, no fio dental não tinha nada. Né? Então, eu acho, na minha opinião, tá? Eu estou perguntando... Como paciente. Como paciente, eu acho que a limpeza é maior. Tanto que eu uso umas 5, 6 vezes por dia o Waterpik. Então, Comer eu uso. Eu acho interessante o uso, desde que você saiba usar, você não fique promovendo machucaduras na gengiva, né? E, por exemplo, tem alguns casos de posicionamento de dente que realmente só isso que vai limpar, porque acaba acumulando mais comida mesmo, principalmente na região posterior, onde a pessoa tem siso, e onde a pessoa tem o segundo molar que não está muito posicionado, ele dá uma girovertida e ele acaba abrindo um espaço onde acumula mais alimento mesmo. Mas o que acontece? O que eu percebo? Que hoje em dia as pessoas elas querem as coisas mais práticas possíveis. Então, se você tem a paciência de encher o reservatório, de ligar, de passar dente a dente e te traz uma higienização boa, porque eu conheço tua boca, então, ok, continua usando. Agora, o que eu percebo é que às vezes vai muito de modinha, né? Às vezes a pessoa compra, ela usa na primeira semana e depois, por causa do trabalho que dá, ela não continua usando. Tudo que você tem para auxiliar na escovação é interessante. O Waterpik, ele é mais conhecido para quem tem protocolo. Que são aquelas pessoas que têm os implantes e a prótese fixa em cima do implante, porque a pessoa não consegue higienizar. E dependendo do espaço que tem também entre gengiva e implante, também ela não consegue usar o Waterpik. Mas tudo que for para auxiliar na escovação, ele é interessante, mas desde que você saiba usar, é que você não cause mais prejuízo do que benefício. Porque a pessoa, às vezes, ela até causa prejuízo com a própria escova, fazendo com muita força. Sim. Entendeu? Tanto que eu não consigo mais viver sem. Tá? Pronto. Tanto que eu comprei até um portátil para quando viajo. Ai, Porque eu tenho aquele Waterpik mesmo, da marca mesmo, que é grandão, né? E aí eu tenho um portátil bom, aquele lá eu não sei a marca, para poder falar pro pessoal. Quando é bom, a gente fala a marca aqui. Quem sabe, né? Mas o Waterpik pode patrocinar a gente, de repente. Pode. Mas eu levo, para viajar eu levo. E tem que levar na bolsa de mão, né? Você não pode levar na mala, porque tem bateria. O que tem bateria não pode ir na mala. Olha, você já tá esperto até já nisso. Já tô expert nisso. Não, porque ela pode explodir, né? E eu tô dentro do avião, é bom ela não explodir. É bom que não aconteça. A pessoa morre explodida, mas com o dente limpo. Com o dente limpo. Mas assim, tanto que você não pode levar tablet, celular, o computador mesmo, notebook, na mala que vai lá embaixo.
no bagageiro. Despachado, Você tem que levar... não pode despachar, tem que ser na mão. E outro dia eu vi uma filmagem de um notebook, que eu não vou falar qual é o nome, mas é um Nossa, que anda explodindo. Já perdeu acho que uns 5 patrocínios, que ele já falou, não vou falar o nome de umas 5 coisas. Então. Não, mas assim, é porque eu vou falar mal. Quando eu vou falar mal, eu não falo Só o nome. pode patrocinar os bons. Mas assim, Os que são bons. digamos que é o tal do 15, que anda explodindo dentro do avião. E pegou fogo dentro do avião e assim, os comissários tudo correndo com extintor para apagar. Você imagina, você está num voo no meio do oceano, de repente você olha a fumaça assim saindo do bagageiro. Nada do seu lado, né? O fogo vem da onde? Ainda bem que o povo não escova tanto dente assim. Já pensou se tivesse todo mundo batendo dentro do avião? Vamos deixar o povo mais porquinho, maior, então pelo menos tá todo mundo vivo, pelo menos né? no avião, né? Pode ficar porquinho, depois escova os dentes. Mas eu levo até escova de dente na mala de mão no avião. Mesmo porque se você deixar a sua higienização para trás, você sabe o que vai acontecer com você lá, né? Então é melhor. Vou atender você sem anestesia. Então é melhor você caprichar. Que maldosa. Olha a ameaça. Tá gravada essa ameaça. A minha descendência alemã não nega. Aí, ó. Não pode fazer essas piadas, né? Essa ameaça tá gravada. Tá gravada. Aqui, tá gravada. Doido. E aí você pega muita gente, eu sei que você está numa região que talvez você pegue muita gente que tem que extrair dente, tudo, né? Que tem problemas mais sérios. E o tratamento é muito mais longo, né? Nesses casos, muito mais... Por exemplo, não quando você extrai o dente resolveu, né? Mas eu já vi, por exemplo, paciente teu que tinha vários dentes para tratar e tem que fazer implante, não sei o quê. E é um custo alto, né? Então, o custo é. O custo é que assim, na região que eu tô, que é na Zona Norte, acaba sendo uma região que você tem bastante classe média. Eu não sei se isso se divide ainda assim, eu não tenho noção dessas nomenclaturas. Mas o que eu percebo é que mesmo como eu consigo ajudar os pacientes lá, a gente faz tratamentos por etapas. Né? Então, faz primeira parte que precisa, vamos dizer, retirar toda essa quantidade de bactéria que eu digo. Então, relacionada à extração, a canal, a cárie. Então, a pessoa começa a fazer um parcelamento, do jeito que ela pode lá, o cartão, boleto, sei lá, do jeito que ela puder. E aí, a gente vai, para a pessoa não desistir, porque o meu medo, quando eu pego gente que tem muita coisa para fazer, é que a pessoa vem com essa informação. Ela fala assim, vai ficar muito caro, eu não vou fazer. Se bem que eu vou te dizer que já deve fazer, acho que uns 3 ou 4 anos que eu não faço dentadura simples, né? Aquela dentadura do paciente que realmente não tem mais nenhum dente. O que eu tenho feito bastante é o protocolo, que é a extração de todos os dentes, você instala alguns implantes e coloca a prótese fixa sobre isso. Que é relativamente um dos tratamentos mais caros na odontologia, porque você tem que reabilitar a pessoa superior e inferior todos os dentes. Mas, como eu te falei, se a gente acaba fazendo em etapas, ou se a gente parcela bastante o pagamento, a pessoa acaba se organizando e faz. Ou se ela não consegue fazer, ela vai para a dentadura. Mas as pessoas estão começando a se organizar nesse sentido. Tanto é que já faz algum tempo que eu não faço dentadura por si só, entendeu? Sim. Ela está sempre associada com implante, porque a pessoa tem a informação de que ela vai mastigar melhor. E que ela vai se acostumar mais fácil daquele processo de mastigação com coisas só artificiais na boca, se ela fizer dessa forma. Porque se você pega um paciente que já tem uma dentadura, uma prótese total, e ele vai só trocar porque os dentes ficaram gastos, amarelados, é mais fácil, porque a pessoa já está acostumada com aquilo na boca. Sim. Agora, uma coisa que o paciente estranha muito quando você coloca é palato artificial, de acrílico. Aquela dentadura que vai com com acrílico. Então, às vezes, a pessoa não consegue acostumar porque ela engasga, porque ela... É similar com o aparelho, aqueles aparelhos de... É similar. Realmente, eu já usei aquilo lá incomoda. Só que o aparelho, Costa, né? esse aparelho, você não consegue higienizar, né? Agora, esse aparelho que você tá falando, se você não tem ele fixo, né? Se ele é aquele móvel, então fica fácil, você consegue tirar em algumas situações e consegue se livrar, mas a dentadura não, né? Então, e tem muita gente que tem esse problema de posicionamento de língua que causa engasgo, causa ânsia, e aí a pessoa não consegue usar. Então, se é uma pessoa que já usa e você vai só trocar por questão estética ou porque o dente já perdeu a função, porque está muito gasto, é mais fácil, ok, a pessoa aceita. Agora, quando é uma primeira vez que você vai instalar isso, porque ela está com os dentes muito ruins, você precisa extrair todos,
Aí é difícil, porque você tem que fazer a coisa sem céu da boca, né? E o protocolo não tem céu da boca. Então é mais fácil acostumar. Com Mas, certeza, com assim, quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, o melhor para você seria você extrair todos os dentes. Vamos supor que ela tem 5, 6 em cima, 5, 6 embaixo, que geralmente vem de canino a canino, né? E aqui, e você percebe que os dentes estão amolecidos, que estão condenados, que você vai tratar, mas vai durar pouco, não vai restabelecer uma função mastigatória mesmo. Você fala para a pessoa que seria interessante ela extrair todos os dentes, a maioria reluta muito. Lógico. Reluta muito. É psicológico isso, É né? psicológico, e fora que, por mais que você faça próximo ao sorriso da pessoa, não é. Não vai ficar Entendeu? igual. Não vai ficar igual. Não, eu relutei 2 anos para um dente. Imagina se fosse todos. E que nem ia aparecer. Imagina aí no fundão. O bicho é lá no fundão, né? Entendeu? Então... E uma coisa interessante que ele comentou, né, da bala de hortelã, eu ouvi umas histórias aí falando que a evolução do corpo humano mesmo já permite uma mastigação mais simples do que era antigamente, que a gente precisava ter os dentes mais fortes, tal. Então, mas não é a evolução do corpo humano. É a piora na dieta. Faz muito sentido. Entendeu? Faz muito sentido. A nossa alimentação que é a piora piorou. da dieta. Porque na época que você era um homem das cavernas, você comia só carne. Então, você precisava ter carne, assim, umas frutas mais duras, entendeu? Você precisava morder a fruta, você não tinha faca. Você só não tinha comia liquidificador carne. pra tomar suquinho. Não daria pra e aí usar você faceta. tinha que rasgar. Se usasse faceta, não ia dar certo. As facetas voando. Então, você tinha que rasgar aquele pedaço de carne com os dentes. Então, o que aconteceu foi uma piora na dieta, não foi uma evolução. Houve uma mudança na parte odontológica, tanto que já existem algumas pessoas que nascem sem alguns dentes, né? Somente lateral, 2 do siso. Porque eles ela falou que é evolução, tá? Evolução mesmo. Você não tem função. Essa é aquela coisa que não usa... Corta fora, toma cuidado. Perigo. Tem tudo. Aliás, eu falo pros pacientes, quando eles falam assim, ai, doutora, tá doendo, extraiu. Se fosse a perna, você ia arrancar? Porque a perna só tem 2. Entendeu? Por que você quer arrancar o dente? Vamos tratar o dente. Se fosse a perna, você não ia querer extrair. Com certeza. Então, aí o que acontece? Houve uma piora na dieta. Então, por isso que a parte odontológica mudou. Porque essa questão da evolução, que não usa, some. Agora, é muito interessante isso, porque você vê que, além da parte odontológica, teve uma piora em tudo, né? Muita criança obesa, muita... Sim, até na própria alimentação, né? A gente vê, é muito mais fácil hoje, o que eu já ouvi também, lendo algumas informações aí, é muito mais fácil você desembalar do que você descascar. Então, por exemplo, você vai descascar uma fruta, putz, caramba, vou descascar, tudo, tá, demora. Não, quero algo mais fácil. Pega um pacotinho de, sei lá, de salgadinho, eu vou lá, abro, tá pronto. E sabe onde você percebe muito isso? Infelizmente, né? É na dieta das pessoas menos abastecidas, né? Menos abastecidas. Porque, apesar de dizerem que a dieta natural ela é mais barata, não é. Essa história de que fruta é mais barato. Eu fui comprar mamão papai, aí tá, fui comprar 2 mamão papai, R$20, 2 mamão papai. Não é barato. Entendeu? Então, se você não for é. colocar via salário mínimo... exatamente, você não é. E aí, condições. você vê a pessoa comprando um pacote de 2 kg de salsicha, é mais barato. E com 2 kg de salsicha, ela alimenta a família. A família inteira. Entendeu? Então, apesar de falarem que você gasta muito quem é da classe média pra cima, porque sai pra comer fora, pede comida no iFood, agora... Quem realmente tem que cozinhar, se você for ver, a pessoa vai comprar arroz, feijão, pacote de salsicha, uns hambúrguer lá. Uma carne processada. Uma carne processada, e aí ela alimenta a família. Não dá pra ela ficar comendo mamão, papaya, uva, kiwi. Entendeu? Não dá. E aí você vê, tudo isso é carboidrato, a pessoa não higieniza direito, aí vai todo para aquele processo que a gente já conversou. E pobre em nutriente. Né? Sim. Pobre em nutriente, que daí acaba se entra prejudicando num outro em tudo, processo, né? exatamente. Na alimentação, na parte física, na parte inteira, em tudo. E eu vejo muito isso lá no consultório, porque quando eu faço a ficha inicial, além de eu perguntar a parte odontológica, a gente pergunta outras coisas, principalmente quando vem criança, que eu quero saber os hábitos alimentares. Porque o que acontece? Se você não estimula a papila gustativa na fase certa, essa pessoa não vai comer direito nunca.
Entendeu? Opa, isso é interessante, isso eu não sabia, não. Se você não estimula a papila gustativa de todos os tipos de alimentos, ou seja, ácido, azedo, amargo, doce, salgado, picante, a criança não vai comer. Então, se você tem uma criança que você começa a dar doce, salgadinho, besteira, só besteira quando ela está na fase infantil, ela não vai ter paladar para comida. Não tem. Não tem. Depois você consegue até com o tempo tentar mudar. Só salgadinho. Mas é só besteira. Eu tive muitos casos lá principalmente, desculpe as avós, mas principalmente criança que fica com a avó, entendeu? Eu tive um caso muito interessante de uma mãe que trouxe, hoje o menino já é adolescente, mas ele era pequeno quando ela trouxe, que ele estava com muita cárie. E aí eu fiz esses questionamentos todos de dieta. E aí ela, doutora, então é o seguinte, eu trabalho o dia inteiro, quando ele acorda, ele toma um copo lá de achocolatado, não come nada, aí vai pra casa da minha mãe. Aí chega na casa da minha mãe, eu não lembro se era mãe ou sogra, mas tanto faz. Estragou do mesmo jeito. Chega lá, ela tá esperando ele com uma mesa posta de doces. Aí vai ter uma mesa posta de comidas. Que delícia, tem uma mesa posta de doces. Então, tem todo tipo de doce. Que é mais legal. Com certeza. Imagina aquela fatura. Aí, não, pra mim também, porque me rende. Mas, enfim. Aí, uma mesa posta de doces. Só doces. Todo tipo de doce. Então, ele ficava comendo doce o dia inteiro. Eu não vou nem entrar na questão excitatória do açúcar. Estou falando da minha área, né? Nem vamos entrar nessa questão. Mas, ok. Então, uma mesa de doces. E aí, a criança passava o dia inteiro comendo doce. Não almoçava, não jantava. Mas por que vai comer arroz e feijão? Se tem ali pirulito, paçoca, mais legal, chocolate. Aí eu chamei essa mãe e falei assim, olha, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Existem nutrientes nos alimentos que vão fazer um desenvolvimento cerebral nele. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar para trás na escola. Porque ele não vai absorver conhecimento, ele não vai ter um desenvolvimento cerebral, umas sinapses que acontecem dentro do cérebro de acordo com o nutriente que você coloca na criança. Se ele ficar só nessa dieta pobre aí, só com açúcar, ele vai começar a ter problema de aprendizado. Você tá entendendo como é sério o negócio? Falei, não é só a cárie. Falei, é sério o negócio. Chama a avó aqui que eu quero falar com ela. Pergunta se a avó foi. Ah, claro que não, né? Claro que eu sei que ela arrumou uma treta lá com a parente. Arrumou uma treta lá com a parente. Falou que não ia levar mais o menino se ela não deixasse ele comer. Falei, olha, é muito simples mudar a dieta. Você vai pôr o que ele vai comer. Ele não vai comer no primeiro dia, ele não vai comer no segundo, mas no terceiro ele vai, porque a barriga vai doer. Igualzinho a cachorro. É a mesma coisa. Vai doutrinando a criança, é a mesma coisa, entendeu? Aí, ela começou esse processo de mudança e conseguiu. Eu falei, ó, não é para ele comer um pratão. No começo, ele vai comer 2 colheres, mas ele tem que criar o hábito, a papila, né? e tem que perceber o gosto na boca. Que a gente mesmo, se você começa a mudar um pouco a sua alimentação, mulher está sempre querendo perder peso, se você começa a mudar, você vai para um chocolate amargo, quando você coloca o chocolate ao leite na boca, você só sente gosto de açúcar. Você não sente o gosto de chocolate. Mas por quê? Porque você está acostumando a sua papila gustativa a reconhecer aquele gosto. Comigo aconteceu isso com a Coca-Cola. Eu comecei gostar. a tomar só a 0. Eu não consigo mais tomar normal. Você não consegue. Parece que eu tô comendo açúcar. Comendo açúcar, exatamente. Tem coisas... Se você pega um chocolate ruim, você começa com um chocolate amargo. Você coloca um chocolate ruim na boca, você sente só gosto de gordura. É muito interessante como você consegue ter essa percepção depois de um tempo. E com a criança, a mesma coisa. É que pra avó era mais fácil abrir os pacotes do que ela fazer sim, com certeza. Arroz e feijão, e ela também tava agradando mais ele, né? E isso da parte dos doces, né? As avós, realmente, a gente, né? Muitas pessoas, já ouvi também, as pessoas falam que as avós estragam as crianças, né? Mas por quê? Porque tem aquilo de pôr os doces, tudo lá, fartura para as crianças, porque, não deixa a criança comer. Mas isso pode estragar realmente, inclusive, o crescimento, questão do, né? eu sou avó, não vou cuidar. A avó pode tudo. A avó não pode tudo, porque tem um resultado nessas atitudes que vão ser ruins para o resto da vida. Não é só para aquele momento. E o final da história desse menino é que hoje ele tem os dentes permanentes, não tem cárie, come comida, não come uns pratão de pedreiro, mas não precisa. Entendeu? Já Falei mudou para ela, a no alimentação. começo, ele vai comer 2 colheres de arroz. Se ele colocar uma colher, uma de feijão, uma de proteína, uma verdura, uma salada, já tá bom. Ele tem que ir acrescentando essa alimentação na dieta dele. E hoje ele não tem cárie, ele continua indo no consultório, ele senta lá meio ressabiado, porque eu tive que arrancar os dentes dele na época. Eu falo, vamos ver se tem alguma coisa.
Se eu estiver escovando com a mão direita, não tem. E ele realmente tem uma estrutura de dente boa. Então, hoje ele não tem cárie, como os filhos dele também não tem, que a gente olha sempre. Entendeu? Mas eles não comiam desse jeito. E isso eu vejo muito, mas muito. Até hoje. Você vê a pessoa priorizando doce para a criança. E aí não estimula o que tem que estimular. E quando chega na vida adulta, tá comendo só fast food e só coisa que não vai trazer nutriente. E aí acarreta outras doenças. Né? Outros problemas. Mudando, você estava falando de dentadura, protocolo, agora vamos falar do inverso. Aparece muita gente para estética, para faceta, mas por estética mesmo. Por exemplo, tem um dente um pouquinho torto, você deveria usar aparelho. Não, vamos colocar uma faceta. Aparece e eu vou contra o movimento. Porque assim, da mesma forma que você vê muito dentista fazendo só isso hoje, a parte estética, a harmonização e faceta, eu não sou contra fazer. Eu sou contra a indicação incorreta. Porque assim, a partir do momento que você tem os dentes bons e você tem 20 e poucos anos de idade, eu não vou orientar você a fazer faceta. Sim. Entendeu? Primeiro porque o dente, ele é um órgão. Ele é um órgão, ele é considerado um órgão. Então, você tá desgastando, Tem gente que põe até sem desgastar, mas daí você começa a ter problema de gengiva, porque fica um sobrecontorno, que a gente fala. Fica ruim a higienização, começa a ter problema de gengiva. Então, não é assim, não precisa desgastar. Mas tudo tem que ter indicação, né? Então, por exemplo, se você é um rapaz, uma menina de 20 e poucos anos, tem os dentes bons, que seria só um caso de posicionamento com aparelho, um clareamento, eu não vou falar para você desgastar seus dentes com 20 e poucos anos. Sim. Se tem outros tipos de forma de resolver isso daí, porque é um tratamento para sempre. É um desgaste para sempre. É uma colagem para sempre. E existe, em todo tratamento odontológico, existe uma falha de material depois de um tempo. O que é a falha de material? É uma infiltração entre o que ficou colado no dente e o que é externo. Então, pode ser uma restauração, pode ser uma faceta, pode ser uma coroa. Existe uma falha de material, porque nada dura para sempre. Nem o dente dura para sempre. Que é artificial também não. Então, vamos supor que é uma pessoa muito nova e você faz esse tipo de indicação, ele tem que ter a orientação que vai ter que estar sempre olhando, porque existe infiltração, existe falha de material. Por mais que hoje em dia as coisas estejam muito evoluídas em termos de cimento, de cola, de adesivo, existe. Não dá para falar que não. Então, se você é uma pessoa que passou dos 50 anos, está com restaurações grandes, quer a gente ter uma diminuição do tamanho dos dentes, quer aumentar para remoçar, ok. Aí, beleza, vamos lá fazer, vamos fazer coroa. Agora, com 20 e poucos anos eu não indico. E o que mais aparece nessa parte de estética é esse pessoal que fica vendo as coisas no Instagram, em rede social, um monte de artista fazendo, um monte de influencer fazendo. Né? E vai lá fazer. Entendeu? Eu não faço. Até perco o cliente. Porque a gente até percebe que é faceta. Fica muito artificial, muito artificial. E assim, aí a pessoa dá um sorriso, até dói o olho da gente. É tão branco, assim, naquele sorriso. E você sabe que essa questão... Olha como essas pessoas já se prejudicaram. Porque quando foram lançadas essa moda da faceta, era essa cor. Meio até azulado o negócio. Um branco azulado. Era esse branco azulado. Hoje já mudou. Hoje, se você olhar quem está fazendo faceta hoje, a cor já está mais pro natural, esses influencers aí. Já está mais pro natural, já está mais para uma cor um pouco não tão azulada. Então, quem fez naquela época o azulado, já se ferrou, já teria que trocar tudo. E o problema é isso, é o modismo, né? Às vezes essa moda das facetas daqui uns 10 anos vai passar, e aí, você que está com elas? Pois é. Você vai voltar seus dentes? Não vai voltar. Não vai voltar. Você vai ter que trocar tudo para uma cor que fosse mais próximo do natural. Ou seja, uma vez que você optou por esse tipo de tratamento, você vai ter que ter dinheiro para sempre. Nossa, que pra manter, né? Você vai ter que ter dinheiro para sempre. Principalmente quem opta pela questão do modismo, que é baseado em formato e cor do que está todo mundo fazendo. Se você faz uma coisa mais natural... Você não precisa ficar refém dessa situação. Mas se você vai atrás do modismo, você fica refém. Aí, prepara a grana. Eu tô lembrando de uma... do Friends.
que eles fizeram uma sátira disso, porque Friends é antigo, né? Foi quando começou a faceta e tal. Eles fizeram uma sátira que o Ross, que era um dos personagens, colocou a faceta e brilhava no escuro. Era bom pra localizar ele. Ele tava, muito, muito engraçado. Ele começa a sair com uma menina, de repente eles estão lá no escuro, brilha o negócio, a menina, que isso, sai, não sei o que, e vai embora. Imagina. Mas ainda tem esses, viu? Sim, fica muito gritante, né? Fica até feio, né? Fica você feio. olha, você fala, destoa muito, né? Da O face interessante é você fazer um procedimento e a pessoa não perceber. Então, por exemplo, lá no consultório eu faço o botox em algumas pacientes, faço preenchimento de lábio. Então, às vezes aqui eu falo assim, nossa, você tá diferente, você remoçou um pouco. Então, é assim que você tem que perceber sutil, uma né? coisa, uma melhora na pessoa, né? Aquela coisa que você olha e fala, mas ela fez alguma coisa, o que será que ela fez? Alguma coisa assim. Até uma harmonização mais suave, entendeu? Isso tudo vem para ajudar, mas tem que ter um bom senso do profissional que está fazendo e o do paciente também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa quer uma transformação. Dois, né? Porque às vezes você acaba vendo harmonizações faciais que parece uma desarmonização, que a pessoa fica muda. Eu não vou falar o nome, mas uma cantora aí fez uma que, pelo amor de Deus, né? Mas... Então, ela tá até feio. brigando com as pessoas por causa disso. Mas não ficou legal. Não fica natural. E a mesma coisa o dente, entendeu? Existem tratamentos que você faz que realmente ficam legal. Agora, existem uns que você olha pra pessoa e fala, nossa, pegaram os dentes do cavalo do vizinho lá e colocaram na pessoa. Dentes do cavalo. Entendeu? Então, tudo é uma questão de bom senso e você ter sorte com quem você vai tratar. Porque tem dentista que é mais doido que paciente. Acaba recomendando até coisa que não precisa, Exatamente. E é ruim isso, sabe? Eu acho que eu acabo tendo até uma clientela legal, porque eu não atendo convênio desde que eu comecei. Eu não tenho paciente de convênio. É só por indicação mesmo. Justamente por essa conscientização de chegar e falar assim, não, querido, isso aqui não dá. Entendeu? Então, tá bom, eu faço, mas você vai passar por isso, 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 isso. Você quer? Então, você assina aqui. Porque você é a pessoa, ela não tem obrigação de ter o conhecimento, não tem obrigação de ter a informação. Quem tem que ter é você. Você sabe o que você está indicando para aquele tipo de pessoa, que tipo de situação você vai colocar ela, entendeu? Então, se é uma pessoa que realmente não tem tempo de uma higienização, não tem tempo de... Você vai indicar coisa que ela tem que ficar higienizando o dente o dia todo. Não tem como, né? Você tem que ter essa noção. E o legal de você ter pacientes de muito tempo, ou pacientes que vêm por indicação, ou família toda que você atende, que aí como você fica sabendo das fofocas, e aí você já sabe o que você pode indicar ou não para a pessoa. Como fazer, né? É verdade. A gente tá chegando no final. Tá legal o bate-papo, vai ficar um tempão. Mas eu vou colocar você numa saia justa agora. Tá, vamos lá. Por que quando vocês enchem a nossa boca de algodão, vocês fazem perguntas? Porque a gente é uma profissão muito solitária. Então, a gente tem que conversar. Entendeu? Mas conversa antes. Só fica nós dois, assim, eu e o paciente na sala. Eu preciso saber da vida dele, porque eu... Né, como acaba sendo um tratamento que a pessoa vai pelo menos uma vez por semana, às vezes a gente dura meses de tratamento, então a gente fica sabendo das coisas, entendeu? A gente precisa se atualizar. Porque tem a resposta e aí, justo tem nesse que momento. até eu falo assim, ó, se for sim, faz assim, se for não, faz assim, que aí eu já fico sabendo da situação. É uma questão de carência só. E como vocês fazem para entender as pessoas? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo bastante, aí você faz uma pergunta, eu vou querer falar. Você sabe que outro dia o paciente deu risada, porque eu perguntei pra ele uma coisa e ele falou, eu falei, olha, eu não falo árabe, mas eu entendi o que você falou. Você disse que não conseguiu vir, foi isso, não foi? Aí, ó. É bem parecido com árabe, mas eu não sei falar. É só uma questão de carência mesmo. Você vai querer deixar algum contato, alguma coisa que você falou no começo que não queria deixar? Não é que eu não queria, não é isso. Eu tenho, mas não é isso que me atrai os pacientes. Entendi. Mas eu tenho... Eu tenho um Instagram lá, que é o meu nome, é @doutora Érica Paganoto. Mas... Então, peraí, @doutora Érica, Érica com K. E o Paganoto com 2 T's. Com 2 T's, Paganoto com 2 T's. Isso. Tá, a gente coloca esse pro pessoal e aí ver o teu depois Instagram. a gente coloca o telefone do consultório. Ah, tá. Então pode falar o telefone do consultório. É 11 2953 4520. Legal. E aí tem o WhatsApp, esse número, e tem a Fernanda, que a gente já falou dela, que ela é super legal, ela vai atender vocês super bem. Ah, bacana. Então eu queria agradecer a tua presença. E, pessoal, não esqueçam do Peteleco lá no Positivo, né? Foi bacana, né, essa conversa.
e compartilhar esse vídeo também. Ainda não se inscreveu? Tem que se inscrever no nosso canal, nos 2 canais. Não é só esse daqui, não é só o Ibratalks, é cortes do Ibratalks também. Lembrando que quem está na mesa é o Duca Reis, que está aqui na nossa técnica. E eu queria agradecer muito a tua presença, o Misael também aqui, mas agradecer muito a tua presença. E a gente vai se ver lá no consultório, que você vai fazer pergunta quando tiver o botão na minha boca. Não, e eu que queria agradecer, porque eu acho que divulgar informações da parte odontológica é muito importante. Sim. Porque por causa de tudo isso que a gente conversou, né? E se eu puder, assim, influenciar em... que for poucas pessoas, mas num cuidado maior da boca, eu já fico bem contente. Bacana. Obrigadão. Muito obrigado.